Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu venho pensando, alguma forma de poder estar levando a palavra, com mais velocidade, que as pessoas possam abrir os seus olhos, seus olhos espirituais, porque eu vivi 16 anos da minha vida, no sistema religioso, aprendi muitas coisas, tive muitos amigos e ainda tenho amigos muito especiais, mas um dia os meus olhos foram abertos, E se os meus olhos foram abertos, é muito justo que eu também venha iluminar olhos de irmãos, E eu vejo uma forma muito boa hoje de poder estar falando da palavra através da internet, através do YouTube. E eu quero começar falando como foi essa história, e depois eu vou trazer uma mensagem, não vou me alongar muito. O que aconteceu comigo, eu acredito que há quase 2 anos atrás, talvez 1 ano e meio, eu estava com um amigo, na verdade é um irmão para mim, ele sabe disso, o Anderson, e eu sempre falei aquelas línguas chamadas estranhas, Então, que na verdade nem existe na Bíblia. E eu cheguei um dia, no trabalho, onde nós trabalhamos, e eu falei com ele: irmão, eu quero deixar algo claro para você. E para mim não foi fácil mesmo. Foi muito difícil eu poder ter que, de alguma forma, entre aspas, rebaixar-me, naquele momento, porque para mim eu estaria me rebaixando, mas foi da vontade do Pai. E eu falei para ele: irmão, tu sabe que eu falo aquelas línguas, você sabe disso, Aquela língua labachúria, enfim, essas línguas que o povo diz que existe. Eu falei: irmão, vou ser bem sincero para você, eu acho que isso é coisa da minha carne, é coisa do meu emocionalismo. E dali para frente nós começamos a estudar, e estudar muito a palavra, buscar entendimento. E ali nós fomos estudando, e para a glória de Deus o Senhor foi iluminando os nossos olhos, E hoje estou aqui para passar esse entendimento a qual o Senhor tem nos dado, E nós temos conhecido esse evangelho único, Que Paulo, quando está falando aos Gálatas, ele fala: não há outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus, Então não existe duas verdades, só existe uma verdade. E essa é uma forma de eu poder, de alguma forma, evangelizar os meus irmãos, Poder passar o evangelho genuíno para frente, Então eu queria estar começando justamente por esse tema, Esse tema que é um tema que se fala muito por aí, E eu queria deixar bem claro para os irmãos, e se os irmãos quiserem olhar, meditar na palavra e ver se verdadeiramente o que eu estou falando para os irmãos é real. Não creiam só porque eu estou falando, Meditem, busquem, seja como os bereanos, meditem na palavra, busquem entendimento na palavra. Não dependa de homens para o aprender a palavra, não dependa só de homens. Estude, medite, busque na palavra o entendimento, Faça como o apóstolo Paulo disse, se mostre como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E para cair esse mito das línguas estranhas, eu queria estar começando, E eu lembro que eu tentava defender muito as línguas estranhas, mas só que eu via que eu não estava conseguindo mais defender em Atos, porque estava ficando muito claro que eram línguas de nacionalidade. Você lembra lá da Torre de Babel, em Gênesis? Então, ali quando os homens queriam criar algo que chegava até o céu, então Deus ali confundiu suas línguas. Eu creio assim, essa é a minha fé hoje, no que eu creio, que ali foram criadas todas as línguas, japonesa, italiana, enfim. Dali cada pessoa saiu falando uma nacionalidade. É assim que eu creio. E porque é a palavra também, Então que você venha entender a palavra e viver a palavra, o único evangelho. Então, em Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está acontecendo a festa de Pentecostes.
E essa festa ela reunia muitos povos, né? Vinham pessoas de Roma, né? Vinham pessoas que eram galileus, vinham pessoas de vários cantos, né? Vinham pessoas israelitas, né? Enfim, de várias nacionalidades, né? E o poder, qual foi o poder ali? O poder é que cada um ouviu na sua própria língua nascente, da onde o país que ele nasceu, né? Um exemplo, você tava ali falando russo, né? Um exemplo, eu mesmo sendo brasileiro, eu conseguia compreender, porque o poder do Espírito Santo era tão grande que ali foi manifestado isso. Esse é o dom de línguas, o dom de línguas é de idiomas, são línguas idiomáticas. Diz assim a palavra, eu vou ler capítulo 2, versículos 7 e 8, é bem suficiente, né, para que os irmãos venham entender. Diz assim a palavra, Atos 2, capítulo 7 e versículo 8 também. Não, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Uma pergunta, né? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eu acho que não tem nem o que falar, irmãos. Né? Aqui fica muito claro que esse negócio de balabachúria, derecanto não existe. Aqui o cara pode tentar defender de todas as formas. Está aqui muito claro. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ponto final. Então, irmãos, creia na palavra. Né? Não creia no que homens falam. Creia única e exclusivamente na palavra. Né? Medite, busque. Veja se o que eu estou falando está em linha com a palavra. E eu vou pedir também para vocês abrirem em 1 Coríntios, né? Inclusive era onde eu tentava defender, né? Quando eu me emocionava nessas línguas aí. Porque é aquilo, né, irmãos? Eu vou ser sincero, estava no engano. Né? Imagina você num local, anos se passam, e ali você faz parte daquele ciclo de pessoas ali, né? Todo dia você está ali e os anos vão passando. E você vê todo mundo falando aquilo, em algum momento a tua emoção te toma. E ali eu comecei, irmãos. E aí eu não queria mais parar, né? Mas aprove a Deus, né? Que um dia eu cheguei para o meu irmão Anderson, ele lembra disso. Eu falei: olha, irmão, eu não creio que isso seja do Espírito Santo. Eu creio que isso é algo da minha carne. Isso é algo do meu emocionalismo. Não foi fácil falar isso para ele. Eu lembro que eu relutei, mas eu tive que falar porque era o próprio Espírito Santo que queria abrir os nossos olhos. E hoje nós estamos com os olhos iluminados para a glória de Deus. Somos sabichões, sabemos muito? Nada disso. Estamos aprendendo a palavra, né? Como Paulo diz, é de glória em glória que somos transformados. Até porque nós só saberemos tudo mesmo quando nossos corpos estiverem glorificados na glória com o Pai, né? Hoje o Espírito Santo habita em nós, mas nós não temos todas as respostas. Mas o que nós temos, a revelação que foi deixada através do apóstolo Paulo, isso nós temos que viver, né? É o reino, é a palavra. Nós já reinamos com Cristo, como o apóstolo Paulo fala, né? Então nós já vivemos o reino, né? O reino já está estabelecido. O Senhor já consumou a obra na cruz. Então vamos agora estar lendo para tirar outra dúvida. Em 1 Coríntios, muitos tentam defender nesse versículo aqui, ó. Deixa eu falar para os irmãos. Ó, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Em algumas versões está em mistérios e umas tem mistérios. O Senhor é dono de todas as línguas, né? Todas as nacionalidades, Ele entende tudo, Ele é soberano. Esse mistério aqui, irmãos, fica bem claro, né? Inclusive, né, eu quero deixar para os irmãos aí, se os irmãos quiserem procurar depois no YouTube, o apóstolo Cristiano França, né, uma bênção de Deus. Ele faz essa separação aí e ele
como ele é muito mais antigo em graça do que eu, ele tem bastante entendimento. Então se inscreve lá também no canal dele, né, Cristiano França, né, o canal é MIG, né, então é um ministério abençoado. Se inscreve lá que você vai ver muitas coisas maravilhosas. Inclusive, né, se os irmãos quiserem, vai lá e vê lá no canal dele que tem lá falando sobre línguas estranhas, parte 1 e parte 2. Os irmãos vão compreender bem o que eu estou falando, mas o que eu vou deixar aqui também para vocês vai ficar bem claro. Mistério. Mistério, por que mistério? Eu vou ser sincero com os irmãos. Se eu vier de outro país, né, eu vou falar da onde? Da Croácia. Da Croácia. Eu chego aqui no Brasil e eu sou croata. E eu começo a falar pro irmão que é brasileiro. O irmão vai entender o que eu estou falando pro irmão? Não vai. Logo, irmão, isso é um mistério. Isso é um mistério. Não tem como compreender. Irmãos, em nome de Jesus, você que fala esse tipo de língua, vê dentro do seu coração, vê dentro do teu espírito, o espírito que habita em você, o Espírito Santo. Se analisa. Vê se isso é verdade, irmão. Isso não é verdade, isso é coisa da sua carne. Eu afirmo isso, irmão, com todas as palavras, porque em nenhum momento na palavra dá respaldo para a existência de língua estranha. Esse tipo de língua balabachúria, derecanto, essas coisas aí que a gente achou por anos e anos e fomos enganados por anos e anos. Enganados que só pelo homem? Não, por nós mesmos, pela nossa carne. Que a nossa carne, ela milita contra o espírito. Então, ela gostava disso. A nossa carne gostava disso. Irmãos, para ficar bem claro, no mesmo capítulo, no verso 21, olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmão, fica muito claro, meu irmão. Olha, eu vou ler o 20 também, para os irmãos ver que nós não podemos ser meninos do entendimento. Né? Porque quem fala essas coisas assim, dessa forma, acaba sendo menino também no entendimento, sabe? Ele está deixando a carne dele aflorar e tá lá, balabachúria dele, canta lésbia, dore canta arábia, na soria canta erebe. Então, irmão, sai disso, irmão. Em nome de Jesus, reine com Cristo e saia disso. Eu não estou aqui denunciando pessoas, né? Eu não tenho nada contra os meus irmãos, eu estou aqui denunciando o que é pregado. Essa mentira da religião, o sistema religioso podre, onde ele chegou. Muitos irmãos são bem intencionados. Quantas pessoas eu conheci bem intencionadas? Mas, irmãos, não adianta ter boas intenções. Você tem que viver a verdade. A palavra vai dizer que a lei é o império das trevas. Saia da lei, saia de Moisés em nome de Jesus e viva Cristo. Tá? Depois em outros vídeos eu vou passar para os irmãos essa parte de lei e graça. Porque eu estou falando agora, saia de Moisés e viva em Cristo. Depois, um outro vídeo eu passo para os irmãos, mas eu quero direcionar aqui hoje só sobre esse negócio de língua estranha, né? Para a gente, em nome de Jesus, acabar com esse negócio, né? Para que as pessoas venham viver a verdade. 1 Coríntios 14, verso 20. É o mesmo contexto, irmão, daquele negócio da língua, quem fala língua fala mistério. Capítulo 20. Perdão. Capítulo 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Irmãos, olha como fica claro. Porque gente de outras línguas e por outros lábios falareis por outras línguas. Inglês, italiano, espanhol, outras nacionalidades. É isso que quer dizer. Irmãos, eu não sei se eu verei a graça estabelecida totalmente na terra, mas eu creio que o meu filho pode ver. Eu creio que as próximas gerações podem ver, né? A gente sair desse sistema podre, sistema religioso, né? Em geral, irmãos, não estou falando contra pessoas, eu estou falando contra um sistema que acaba sendo corrupto. Essa é a realidade. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra hoje para os irmãos,
tá? Se inscreva aí no canal, tá? Para que você possa estar recebendo, né, mais palavras, né, da parte de Deus, e ative o sininho também, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Graça e paz.